essa atividade do fichamento é em grupo? Então, é em grupo. Os fichamentos são em grupo, justamente na tentativa de deixar menos pesado e tudo mais, né? Então, aí eu deixo sempre a cargo do estudante para ir se organizando, né? Mas se você não conseguir se achar em um grupo, você pode fazer individualmente, que eu considero também. Tá bem. Obrigado. Beleza. Tá. Ah, tá. Vale dizer, gente, o seguinte, eu comecei, né? Eu sei que eu tô realmente muito atrasado com a questão da correção dos fichamentos. Algumas pessoas já receberam, outras pessoas não. Teve uma questão de familiar e eu não consegui, eu não tive tempo hábil para corrigir tudo. Mas, de todo modo, né, todo mundo tá indo bem, né? A ideia do fichamento não é necessariamente ficar cobrando de vocês uma rigorosidade sem precedentes, mas é introduzindo vocês ao fazer, né? No fazer dessas coisas e tudo mais, tá? Mas é isso, peço desculpas, se Deus quiser, semana que vem tá tudo aí, né? Então, eu não sei, as aulas, não sei se as pessoas vão laciando, não sei se a palavra laciano é uma palavra muito coloquial, não sei se as pessoas vão se tornando cada vez mais licenciosas, né? Mas eu percebo que o core da nossa aula tem caído e tudo. Enfim, é uma pena. Ah, tá. Antes de mais nada, eu tenho que também fazer uma outra coisa que eu esqueço, que é compartilhar na outra sala. Aqui. Pronto. Coloquei lá na outra sala. Então, é isso. Estamos aqui. Vamos colocar no canal geral. Para a gente. Legal. Então, o pessoal está entrando. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar a aula, porque o conteúdo não é pouco. Eu juntei, né, em razão da gente ter avançado, enfim, faz todo sentido juntar essas duas aulas. Provavelmente a gente avance para a próxima semana, tá? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo tenha aproveitado o feriado. Claro, com responsabilidade. Eu acho que agora eu e minha família estamos começando a sair, de fato, a ter um pouquinho mais de entretenimento, enfim, mas a gente está indo devagar porque, embora os números estejam caindo, isso é muito bom. Acho que ontem foi um dia muito legal, né? A gente teve uma morte por Covid, então, mas isso não significa relaxar as medidas e vamos todo mundo se vacinar. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para a nossa reunião. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Então, vamos lá. Bom, gente, a aula de hoje é uma aula que se dedica a especular, né? Na medida que a gente realmente não se aprofunda, acho que é uma disciplina de introdução. Eu lembro quando eu fiz introdução às ciências sociais, eu fiz introdução à antropologia, na verdade, com uma professora muito boa chamada Lúcia Arraes Morales, uma professora histórica lá no meu campus da Unesp de Marília. Ela tinha a disciplina tinha essa característica, né? Uma disciplina que buscava, como eu diria o Jânio do TikTok, dar uma revoada nas ciências sociais, né? Claro que eu estou aqui
dando uma atenção a alguns temas que, no final das contas, acredito que dialogam de uma maneira mais significativa com as ciências econômicas. E hoje nós vamos vamos dar uma especulada sobre algumas transformações importantes que aconteceram no mundo do trabalho, justamente no entendimento de que a relação entre capital, trabalho e Estado, enfim, são aspectos constitutivos da economia política, desde o Adam Smith, passando por Ricardo, passando por Marx. Então há sempre uma relação intrínseca. E claro, aqui a gente vai, como de praxe, né, trabalhar com autores ligados a essa perspectiva mais crítica da economia política, que é o Ricardo Antunes e o Richard Sennett. Gente, por favor, me interrompam, perguntem, porque é bastante conteúdo então acredito que seria um pouco mais dinâmico. Entretanto, realmente é muito importante a gente dialogar. Bom, o Ricardo Antunes, ele é um cientista político, um economista um sociólogo, na verdade, muito importante, né? Ele faz parte, vamos dizer assim, do cânone da sociologia do trabalho no Brasil. Tem, de fato, uma produção muito importante para o contexto nacional e também na América Latina, né? Certamente é importante salientar um profundo diálogo entre aqueles que se dedicam a investigar o que nós chamamos de sociologia do trabalho, a crítica da economia política na América Latina. Se vocês tiverem a chance de ir, certamente há uma associação de pós-graduação em economia. Nós, nas Ciências Sociais, temos a ANPOC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que tem encontros anuais, né? Encontros anuais e que há uma profunda troca. E eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes, né? E de teimoso, na medida em que essa não é necessariamente, como eu já disse a vocês, a tradição de pensamento da qual eu sou signatário, mas eu já fui na ANPOC, que é esse evento interessante que acontece anualmente, que reúne cientistas sociais do Brasil todo e das 3 áreas, em palestras, mesas e GTs de economia política, né? Justamente porque eu venho de um campus, que é o campus de Marília, que é um campus tradicionalmente reconhecido pela sua tradição marxista, com alguns pesquisadores com significativa presença no contexto, como Marcos Del Roio, Giovanni Alves, Fátima Cabral, enfim. E aí já fui em algumas atividades com o Ricardo Antunes, então realmente uma pessoa muito importante para o campo, né? Ele é formado na Unesp de Araraquara, uma cidade, quase me foge a memória se é da Unesp de Araraquara ou da PUC, né? Mas atualmente ele é professor da Unicamp, mas já deu aula na FGV, na própria Unesp de Araraquara e na University of Sussex, que é na Inglaterra. Alguns livros importantes dele, né? O livro que nós vamos trabalhar hoje, os capítulos que a gente se propôs a trabalhar hoje, que é Os Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho, de 99, e O Privilégio da Servidão, o proletariado na nova era. Eu não sei por que isso acontece. Vocês estão vendo isso aqui, né? Tá. Isso, vocês estão vendo o slide. E, bom, por que o Ricardo Antunes? Por que esses capítulos em especial? E por que Ricardo Antunes e Richard Sennett? São autores signatários da mesma tradição de pensamento e os seus textos e as suas reflexões estão, nesse sentido, em um profundo diálogo, né? O Ricardo Antunes, talvez pudesse dizer, seja um pesquisador ligado à tradição marxista mais ortodoxo, mas não no sentido do método, né? Embora isso também, mas é um pesquisador que está mais dedicado a investigar as transformações
nas relações de produção, né? Na própria estrutura das relações de produção ou na própria estrutura do capitalismo, ou seja, a investigação do Ricardo Antunes centra-se em análises estruturais, né? E as investigações do Richard Sennett, como nós veremos, são investigações que se concentram ou estão muito preocupadas em compreender os impactos e as implicações das transformações estruturais do capitalismo na vida e na subjetividade do trabalhador. Então, se nós voltarmos lá à aula do Marx, né, se há uma relação determinada ou determinista entre estrutura e supraestrutura, os textos e o trabalho de ambos esses pesquisadores dialogam de maneira muito interessante, e daí a escolha. Então, falando do texto do Ricardo, né, o capítulo 4, Toyotismo e as novas formas de acumulação do capital, é um capítulo interessante, é um capítulo que recupera, portanto, as transformações no modo de produção industrial capitalista. Né? Novamente, é um pesquisador que está muito ligado a essas análises mais estruturais. Então, ele vai construindo, ele vai descrevendo, vai versando sobre a natureza das relações de produção industriais na era capitalista e faz algumas divisões, alguns marcos de tipos de produção industrial específica que, durante um determinado momento, foram as bases daquilo que foi a economia capitalista, com um objetivo especial. O objetivo, em última análise, para esses capítulos que a gente tratou, é justamente dialogar, pensar criticamente o que eles vão chamar de crise do capitalismo, né? A reestruturação do capitalismo que acontece a partir da década de 70. O nome que será dado a essa crise estrutural do capitalismo será o chamado capitalismo flexível. Então, a gente começa com o Toyotismo, né? O Frederick Taylorismo, desculpa. Frederick Taylor, um grande empresário norte-americano, viveu entre 1885 e 1915, né? Um cara que viveu pouco, né? Se for ver, mas teve uma importância tremenda na construção e na sedimentação do capital e da relação entre capital e trabalho, né? O Taylor e o Taylorismo foram os grandes responsáveis, os grandes protagonistas pela produção em escala, né? Por transformar o capitalismo. O capitalismo sempre foi uma economia global, né? O capitalismo sempre foi uma economia global, entretanto, nos períodos do mercantilismo, enfim, e no próprio início do capitalismo, a natureza da produção e a escala da produção, embora globais, eram ainda muito restritas. Então, o Taylor foi aquele que vai dar uma dimensão, uma escala e um escopo maior para a produção capitalista a partir de um conjunto de práticas, né? Falamos aqui de gestão do trabalho, ou para utilizar um termo mais contemporâneo, né? A cultura empresarial, mas aqui é uma coisa certamente mais geral, na medida em que vai orientar a natureza da produção, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então, o planejamento do trabalho e a divisão do trabalho eram dois princípios fundamentais defendidos pelo Taylor. Então, o planejamento tem a ver justamente com a própria ideia de linha de produção, embora essa não... a ideia de linha de produção vai ser algo desenvolvido pelo próximo grande capitalista, né, que é o Henry Ford, mas a ideia do planejamento do trabalho, ou seja, de que a rotinização do trabalho e a divisão do trabalho, ou seja, a divisão, né, de uma linha de produção em que você vai realizando diversas e distintas tarefas em uma ordem específica,
em um tempo específico, né, tudo isso vai vai mudar a natureza e a escala da produção. Um outro aspecto outro aspecto importante do pensamento ou daquilo que Taylor produziu como marca da produção capitalista foi a dimensão da gestão, né? O controle e a gerência e execução. Então, nesse momento é um momento importante, vamos dizer assim. Bom, todos os momentos são importantes. É difícil falar que um momento é mais importante que o outro, mas acontecem algumas coisas ao mesmo tempo. Então, a ideia da gestão, a ideia do gerente, né? A ideia daquele que vai se responsabilizar por manter a ordem dentro do sistema de produção, dentro da esteira de produção. Essa dimensão da gestão como um aspecto fundamental vai ser também algo que o Taylor vai estabelecer como princípio. Esse conjunto de aspectos vão dar origem à pedra-chave do pensamento do Taylor, que é justamente o aumento do rendimento. E aqui, esse aumento do rendimento, podemos dizer que é um aumento da mais-valia absoluta aqui. Né? A ideia de produtividade ainda era uma ideia, vamos dizer, não sei se a palavra é incipiente, mas certamente é uma ideia que já começava a ocupar, a se tornar um mote da natureza das relações de produção. Entretanto, talvez mais importante aqui seja o aumento da ideia de uma mais-valia absoluta, né? de uma extensão do tempo de trabalho. E, ao mesmo tempo, defendia-se uma especialização extrema, e o salário vinculado à produtividade do trabalhador e à competição entre os trabalhadores. Ou seja, no modo de produção taylorista, nesse sentido, há algumas exigências em relação ao trabalhador e à natureza da subjetividade que é exigida desse sujeito histórico, justamente em razão das relações de produção exigidas por essa forma de produção industrial. Então, especialização extrema, salário vinculado à competição vinculado à produtividade e competição entre os trabalhadores. Segundo Ricardo Antunes, como vocês têm na biblioteca no texto, essas características do Taylorismo foram importantes para constituir uma espécie de estabelecer um obstáculo, uma espécie de restrição às solidariedades de classe, ou seja, de que, sobretudo, a competição entre os trabalhadores, né, e o salário vinculado à produtividade em um contexto em que a dimensão da renda oriunda do trabalho, a renda do trabalhador, a venda da sua força de trabalho era algo muito diminuto, ou seja, vai ser depois, a partir da década de 60, a partir da década de 50, década de 60, após a Segunda Guerra Mundial, e a projeção do que virá a ser chamado de estado de bem-estar social, que o capital vai entender que o salário do trabalhador tem um papel importante na própria reprodução e produção do sistema capitalista. Aqui esses aspectos já estavam, evidentemente, se tornando salientes, mas ainda assim não estavam no centro da proposta de desenvolvimento industrial. Mas esse conjunto de aspectos tem por objetivo, segundo o Ricardo Antunes, justamente fragmentar o trabalhador, justamente produzir entre ele e o seu trabalho, né? Entre ele e o fruto do seu trabalho, e entre ele e seus pares, uma espécie de estranhamento, uma espécie de alienação que impediu, durante algum tempo, vamos dizer assim, a construção dessas solidariedades de classe. É interessante falar e dizer durante algum tempo, justamente porque também, vamos colocar assim,
é no início do século XX que, primeiro, nós temos a Revolução de Outubro, né, chamada Revolução Russa, e foi uma revolução profundamente marcada por esse viés, né, pelo viés pelo viés da crítica ao capitalismo, foi uma revolução, pelo menos teoricamente, né, do plano teórico, uma revolução socialista marxista, vamos colocar assim. Isso significa que, embora esses aspectos da produção capitalista tenham contribuído para justamente fragmentar a solidariedade de classe, o início do século XX é um momento importante justamente para a construção de novas formas de solidariedade marcadas justamente pelo pertencimento a uma determinada classe, que desencadearam mudanças profundas. É o surgimento, por exemplo, do sindicato, né? O modelo taylorista deu origem, né, ou deu lugar, melhor dizendo, à linha de produção, né? Então, é aqui que nós temos a esteira de produção semi-automatizada, e aqui é aquela figura daquele filme clássico do Charlie Chaplin, né, que o chamado Tempos Modernos, e aqui a gente tem aquele exemplo mais bem acabado, né, do que é o processo de alienação do trabalho. Então, o trabalhador ele vira um apêndice, o trabalhador ele vira mais um braço da máquina, mais uma engrenagem do sistema de produção, e perde completamente, né, a identificação da relação entre o seu trabalho, né, entre ele e o fruto do seu trabalho, e entre ele e seus pares. Então, é aqui que, para a literatura mais clássica, que pensa a economia política, que pensa a sociologia do trabalho, é aqui que se institui, talvez, melhor dizendo, o padrão que durante muito tempo vai governar e vai orientar o modo de produção capitalista. Então, a linha de produção, padronização do trabalho, né, e, no fundo, talvez falte uma palavra aí, mas, em última análise, uma relação quase que direta entre homem e máquina. Então, diferente do taylorismo, que exigia uma espécie de especialização extrema, a linha de produção fordista retira do trabalhador a necessidade de sua especialização. Padronização, produção em massa, circulação de mercadorias e salário. Ou seja, realmente não é por acaso que a partir da primeira metade, na verdade, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos se tornam, então, a maior economia do mundo. Os economistas de plantão ali podem depois me dar um vislumbre do que será os próximos anos. Certamente há uma perspectiva de que a China ultrapasse os Estados Unidos como principal economia do mundo, justamente não só porque a China, estou pensando, né? Não só porque a China é a fábrica do mundo, né? Mas porque a China também tem desenvolvido a indústria que atualmente é a indústria que organiza o capitalismo global, que é a indústria financeira, né? Dos produtos de mercado, financeiro, tanto que, por exemplo, a Inglaterra, Londres, não produz quase nada, né? E ainda assim a Inglaterra e Londres, mais particularmente, ocupam uma posição de destaque na economia global como um centro financeiro global. Então, diferente do taylorismo que exigia, que esperava-se do trabalhador um alto nível de especialização, e nesse sentido, esse alto nível de especialização representava uma espécie de obstáculo para a produção em alta escala, né? O Fordismo, ao dividir o trabalho a partir de uma linha de produção, né? E nesse sentido simplificar cada vez mais as atividades que um trabalhador deveria desempenhar,
ele muda completamente a natureza das relações de produção. É nesse momento que nós temos tanto uma produção em escala quanto uma produção em massa, ou seja, a economia capitalista ela ganha realmente um novo escopo, né? E há uma frase famosa do Henry Ford, né, que ele fala, né, os meus carros podem ser de qualquer cor desde que sejam pretos. Né? Então, essa é uma frase dele famosa, justamente que denota o cerne, vamos dizer assim, do que a maneira como ele pensava a produção, ou seja, é uma produção que deve ser padronizada em massa, e os carros do Henry Ford, o famoso... eu não vou lembrar, embora eu goste muito de ver esses seriados de recuperação de carros, né? E aí alguns nomes ficam na nossa cabeça, mas o modelo clássico do Ford, vamos dar uma googlada aqui, modelo clássico. Se vocês souberem o nome, pode falar, gente. A minha esposa, que é professora de sociologia, também já disse, é o famoso Ford T. Obrigado, Luana. É esse modelo de carro, então, que vai se tornar a ponta de lança do desenvolvimento da economia americana. E junta-se aqui também outros importantes capitalistas americanos que construíram, vamos dizer assim, o que hoje se chama, não é TikTokers, mas eu estava com a palavra na ponta da língua, caraca, perdi a palavra. Mas, enfim, que os CEOs descolados aí chamam de ambiente, né, de um ecossistema de produção, quando eles estão falando de produção de apps, que é uma das grandes novas indústrias do mundo contemporâneo, né? Mas percebam, vocês tinham em um mesmo contexto, né, contemporâneos um dos outros, Henry Ford, por ordem, né? O Taylor, né? O Frederick Taylor, depois Henry Ford e por fim os Rockefeller, né? Que trabalhavam, entre outras coisas, com a indústria petroquímica. Né? Então, isso tudo constrói um ambiente de produção industrial que vai encontrar nos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, uma geografia adequada, um ambiente adequado, os meios de produção, as matérias-primas adequadas para dar origem a esse novo modo de produção. E é nesse contexto que nós costumamos dizer que a partir da década de 60 que a sociedade de consumo, ela de fato ganha o status que nós conhecemos hoje, mas é aqui que essa sociedade de consumo começa a ser fundamentada justamente pela circulação de mercadorias, ou seja, o acesso ao consumo torna-se parte fundamental da economia capitalista, ou seja, você tem que produzir para alguém tem que consumir, a sua produção tem que ser escoada, e é nesse sentido, então, que essa sociedade começa, a ideia de uma sociedade de consumo começa a ser gestada. Então, Fordismo. Perguntas, comentários, curiosidades. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu estou com a mão levantada ali, eu posso fazer uma pergunta? Sim, desculpa que eu não estava com o coisinha aberto aqui. Pode ir lá, Sem Welton. problemas. Então, eu estava lendo alguns livros recentemente, e eles mencionavam o período justamente antes dessas revoluções, né, que vieram, com o Fordismo e o Taylorismo. E assim, justamente acho que por essa questão da especialização do trabalho, era necessário muitos trabalhadores. Algumas fábricas comportavam até 75 mil trabalhadores, pelo que eu tinha lido.
Você acredita que com esses novos implementos de trabalho em massa e não especialização, foi possível a redução da necessidade da mão de obra? Ou foi justamente o contrário, aumentou mais a necessidade da mão de obra? Mas você está falando do contexto contemporâneo ou para aquele contexto? Para aquele contexto em específico, justamente nessa época de transição dos modelos de produção. Então, eu não sou, como eu disse, né? Não é minha área de especialização, mas o que me vem à cabeça, Ruelson, é a expansão do mercado capitalista. A expansão, a expansão, é claro que nesse momento, não por acaso, nós tivemos algumas guerras, ou a guerra, né? A Grande Guerra, que foi uma guerra colonial. A Primeira Guerra foi uma guerra marcada pelo colonialismo. Então, nesse sentido, eu ficaria, a meu juízo, eu acho que há tanto uma transformação da dimensão da produção objetiva, né, da implementação de novos recursos, de novos modos de produção, enfim, de novas máquinas, e de outro a implementação e o aumento da mão de obra. Justamente porque, novamente, nós vivemos, eu acho que esse é um lado que eu deveria, não sei se eu deveria tocar ou trabalhar mais, embora esse esteja no nosso horizonte em aulas mais à frente, né? Mas nós observamos essa narrativa ela é construída a partir do centro, né? Ela é construída a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, mais provinciana, no sentido que ela é etnocêntrica. E etnocentrismo aqui é você olhar o mundo a partir do seu próprio lugar, e não necessariamente observar que há outros e a sua relação com esses outros. Então, dito isso, é um contexto de uma profunda expansão capitalista, tanto do ponto de vista das transformações da própria produção, como o aumento da mão de obra para atender um mercado que sempre foi global, mas nesse momento o próprio processo de desenvolvimento industrial, embora já sedimentado nas economias centrais, perto do que é hoje, era algo ainda bem rudimentar. Então, nesse sentido, eu vejo que há tanto a exigência de emprego, de um aumento de mão de obra, quanto de transformação dos próprios meios de produção. O que muda, agora talvez trazendo para o contexto contemporâneo, embora eu não conheça a fundo, por exemplo, as correlações internacionais de produção, ou o que nós chamamos de capitalismo, esse capitalismo global, eu não conheço os meandros dos fluxos de produção, mas atualmente nós temos o capitalismo como ele é. Acho que a coisa se repete, ou seja, há tanto um aumento da mão de obra, sobretudo em países onde o trabalho ele é desregulamentado, então China, os países que nós chamamos de Indonésia. Então, se você olhar aquilo que você tem aí de marca, está sempre sendo produzido no Sri Lanka, em Singapura, no Vietnã e por aí vai. Novamente, a África aparece como um novo parque industrial, e nesse sentido há duas lógicas que são aparentemente contraditórias, mas que, quando a gente olha ao longo do tempo, elas são complementares na medida em que nós vivemos um capitalismo global. Não sei se eu estou me fazendo claro, e aí você dialoga comigo de novo. Por quê, Ruelson? Porque se nos países centrais do capitalismo nós temos a Boston Dynamics, que está colocando arma em robô, você viu? Isso aí é distopia, né? A Skynet ganhando forma. Se de um lado, nos países centrais do capitalismo, o que move a economia é o capitalismo financeiro e prestação de serviços e desenvolvimento de tecnologia, e nos países periféricos o que continua acontecendo é produção a partir de uma mão de obra que é
profundamente desvalorizada e profundamente desregulamentada. Então, há sempre uma correlação entre essas, vamos dizer assim, essas duas orientações do desenvolvimento, esses dois sentidos do desenvolvimento do capital. Bom, essa é a maneira como eu estou percebendo, mas o que você, nas suas especulações, observa? Então, professor, eu estava fazendo uma análise, assim, bem por cima mesmo, nada muito profundo, que se a gente faz uma comparação, por exemplo, vamos dizer assim, com a contemporaneidade. Hoje em dia, se você parar para pensar, você necessita de menos mão de obra, pelo menos aquela mão de obra primária, isso, claro, nos países mais desenvolvidos, nas linhas de produção. A cada revolução que houve, se você tinha um método um pouco mais enxuto, que você gastava menos e produzia mais, né? Incluindo, eu acredito, a redução da mão de obra. Por isso que eu parei a pensar, puxa, será que a partir desse momento, quando a gente começa, ao invés de buscar pessoas especializadas para a produção e meramente pessoas que se afastem mais daquele, ou seja, como você mesmo colocou, que seja usada aquela questão da mais-valia máxima, né? E somente produzam, sem nem pensar, a gente tem uma facilidade, eu acredito, em produzir um pouco mais, com menos mão de obra. Né? Porque antes você tinha um produtor que ele era, vamos dar o exemplo do Adam Smith, né? Que ele falava sobre o produtor de alfinete. Antes era uma pessoa que fazia tudo, depois as pessoas especializaram em fazer uma parte específica. Então, por exemplo, alguém especializou em estender o arame. Aquela pessoa, ela passa a poder fazer só aquilo, ou se ela tiver que se especializar em outra coisa, vai demorar um pouco mais. E aí a gente passou a ter um momento onde não importa o que a pessoa faz, ela tem só que virar um parafuso aqui, apertar outra coisa aqui e tá tudo bem. Mas vai fazendo em massa e sem nem pensar. E hoje a gente tem essa demanda de uma mão de obra mais especializada, talvez para cargos um pouco mais elevados, e a cada vez que o tempo passa, isso vai se repetindo com mais agressividade. É uma observação assim bem por cima que eu fiz, não sei se ela realmente é válida, até queria escutar a sua opinião com relação a isso, inclusive. Então, eu acho, você falando isso, eu acho que eu volto de novo à minha posição original. De fato, e aí me parece que o Marx estava certo, né? Mas não só o Marx, né? Os liberais nesse sentido, de que o sentido do desenvolvimento, o sentido do movimento da economia capitalista entre a economia capitalista fagocita tudo, né? Tudo se transforma em mercadoria. Mas há de fato uma tendência inegável do capitalismo de se aprimorar, tecnicamente. Então, de fato, quando a gente olha o desenvolvimento da economia capitalista ao longo do século XX, e, sobretudo, vai observando o desenvolvimento e as transformações dos meios de produção, é inegável de que, cada vez mais, né, o modelo Taylor, o modelo do toyotismo, embora o modelo talvez nem seja o mais contemporâneo, né, de que há uma relação entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa, ou seja, a mais-valia relativa é aquela que você tem uma produtividade maior, né, você produz mais em um mesmo período de tempo. A ideia de produtividade pode ser aplicado a uma empresa de negócios, pode ser aplicado à renda de a produção industrial dentro de uma fazenda, como a produção industrial do próprio segundo setor. Né? E aí concordo contigo, né? Concordo de que há um desenvolvimento no sentido de que cada vez mais produzimos mais com um número menor de pessoas. Esse processo ele tem algumas características que são características globais. Acho que é para isso que eu quero chamar a atenção, né? Ou seja, de que essa lógica
ela de fato é uma lógica mais geral, mas ela ganha, vamos dizer assim, contornos mais bem acabados quando nós observamos os países centrais do capitalismo que já fizeram não só uma transição educacional, como uma transição demográfica e uma transição industrial, ou seja, os países centrais do capitalismo são aqueles que concentram os maiores fluxos de serviços nesse sentido e concentram os maiores fluxos do principal produto, que é um dos principais produtos do capitalismo contemporâneo, que é os produtos financeiros. Mas quando a gente olha para as periferias do capitalismo, né, a gente observa que ainda se mantém, né, a necessidade de uma mão de obra para se produzir as mercadorias. Evidentemente, nós consumimos também produtos financeiros, mas vamos dizer assim, essas mercadorias mais materiais. Talvez um caso interessante para a gente observar como que essa coisa do que alguns teóricos vão chamar de capitalismo global e vão dar o nome de teoria da dependência, por exemplo, o caso da China. Bom, desculpa, Roel, vou julgar aqui você pela sua foto. Vou supor aqui que você tem um pouco mais de 30 anos, né? Eu tenho também um pouquinho mais de 30 anos. Então, quando nós éramos... Professor, eu tenho só 22, professor. Aí você me quebrou. Caraca, então você tem que fazer a barba, porque você tá muito sério, tá com foto de gerente aqui na foto do coisa. Consumou o fato, todo mundo fala que tô acabado. Olha aí, professor. Mas quando a gente... Então vejam vocês, inclusive Roelson, quando eu era jovem, em 1994, né, eu estava na primeira série, eu lembro, eu tenho isso claramente. É um exemplo grosseiro, mas tenho isso claramente. Nós gostávamos de comprar um estojo, que era um estojo chinês. Era uma caixa que parecia um canivete suíço. Você apertava um botão, tinha um compartimentozinho para você guardar a caneta, um outro botão para você guardar a sua lapiseira, um outro botão onde você guardava, onde tinha um espacinho isolado para borracha, um outro botão para você guardar, enfim, o seu corretivo, enfim. O que isso significa? Significa que no início da década de 90, a China, com a sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, já havia se tornado ali o celeiro do mundo, né, o grande parque industrial do mundo, mas nesse sentido ainda produzia, vamos dizer assim, produtos com baixo valor agregado, né, ou produtos que não exigiam tantas tecnologias ou maiores tecnologias. Então, a gente falava que comprava aquelas bugigangas da China, né? Nesse momento, os produtos chineses não eram produtos marcados pela confiabilidade, pela durabilidade, né? Produtos sem possibilidade de assistência técnica, produtos sem peças no mercado. Ao longo dos anos 2000, o fluxo do capitalismo internacional, de fato, elegeu, né, a China e os tigres asiáticos como esse espaço de produção do mundo. E a economia chinesa continua, ainda hoje, essa economia que produz de tudo, mas é inegável que hoje a economia chinesa passa por um momento, consolida um momento de transição, ou seja, de um momento de profunda desregulamentação do trabalho, né? Ainda hoje o trabalho na China é um trabalho ainda muito, muito precarizado, mas cada vez mais nós observamos uma transição do ponto de vista do salário e tudo mais, mas hoje a China produz, além dos brinquedos da minha filha, por exemplo, que são aqueles brinquedinhos de montar e tudo mais, além desses brinquedos, a China produz semicondutores, né? Ou seja, coisa que o Brasil não produz. Ou seja, o Brasil, como está acontecendo, né, com a indústria automobilística, ou seja, nós não temos uma empresa de semicondutores no Brasil, nós não temos uma empresa de produção de chips, né, no Brasil, para, enfim, agregar software para a produção de carro. Então, enfim, indústria de semicondutores,
indústrias de celulares, indústrias automobilísticas. Hoje a China tem um mercado financeiro de produtos financeiros excepcional, não é? Excepcional, tanto que eu vi uma reportagem recentemente que a China tem proibido a construção de grandes prédios, né? Justamente fomentando esse mercado imobiliário, ou seja, houve uma transição da economia chinesa. A maior parte da população chinesa ainda continua sendo pobre. É difícil você tirar 1 bilhão, né, e 400 milhões de habitantes da pobreza, mas certamente a China já tirou uns 2 ou 5 Brasis da extrema pobreza e colocou essas pessoas no mercado de trabalho, né, com nível de renda interessante. E agora a China tem investido fortemente na África. Ou seja, tem comprado terras, construído indústrias no continente africano, especialmente, por exemplo, Moçambique, Angola. É que eu não decorei os nomes todos, tenho uma dificuldade com o nome dos países africanos, mas o que eu quero dizer? Ou seja, conforme há uma transição do modelo de produção dentro do contexto chinês, essa produção que necessita de uma mão de obra desregulamentada, que precisa de um alto nível de exploração, ela vai sendo empurrada mais para as periferias, para as periferias do capitalismo. E no caso aqui, novamente, a África aparece como esse lugar em que a superexploração do trabalho e do meio ambiente pode ser perseguida para se manter o desenvolvimento do capitalismo. Então, Welson, o que eu penso? Se você a maneira como eu interpreto isso, né? Se você foca o seu olhar nos países centrais do capitalismo, se você já foi a Boston, se você já foi a Nova York, eu já tive a oportunidade de ir a ambas as cidades, assim, né? Nesse contexto, de fato, né, do ponto de vista mais geral, há uma diminuição do nível de mão de obra empregada, da quantidade de mão de obra empregada. Essa é minha filha, tá, gente? Empregada e a quantidade de trabalhadores. Mas quando a gente observa, vamos dizer assim, um contexto mais geral, me parece que as duas lógicas ainda permanecem. Em determinados momentos é fundamental o emprego de uma mão de obra massiva. Tá? Bom, é isso. É por aí que é mais ou menos assim que eu interpreto, porque eu não consigo perder de vista, Welson, a relação entre modernidade e colonialidade. Eu não consigo perder de vista que o desenvolvimento do capitalismo ele sempre foi marcado pela exploração da mão de obra, e aí houve sempre uma distinção entre os trabalhadores dos países centrais do capitalismo, que foram explorados de fato, muito explorados, e os trabalhadores dos países periféricos, né, que foram expropriados pelo capital e tal. Mas é isso. Mais alguém quer fazer? Não sei, se você quiser continuar, a gente continua, porque isso tem tudo a ver com a aula, viu? Muito obrigado, professor. Na verdade, eu super concordo com o que você falou no final sobre essa questão de, querendo ou não, sempre vai existir essa relação ainda, né, meio colonialista entre os países desenvolvidos e esses países mais periféricos. Isso eu realmente concordo plenamente. Teoria da dependência, o grande teórico é o André Gunder Frank, depois vocês podem procurar, justamente porque ele codifica, né, como essa relação entre... Agora eu vou ser bem... Como eu posso dizer? Vou me colocar a observação para além do contexto específico da aula, né? Eu sou signatário de uma tradição de pensamento dentro das ciências sociais que chama-se teoria pós-colonial.
são essa tradição de pensamento, ela é protagonizada por intelectuais que sempre foram considerados os outros do Ocidente. São intelectuais negros, africanos, afro-americanos, afro-ingleses, indianos, sul-americanos, africanos, né? E um ponto fundamental dessa tradição de pensamento, ou dessas tradições de pensamento, ou dessas chamadas tradições de pensamento radical, nesse sentido, é o entendimento que não existe modernidade sem colonialidade, que não existe capitalismo sem exploração colonial, né? Então, o que esses autores sinalizam, e é nesse sentido que eu não consigo desvincular essas análises, eu não consigo olhar para o desenvolvimento do capitalismo, novamente, embora isso não seja o meu tema de atuação dentro das ciências sociais, eu não consigo olhar para o desenvolvimento do capitalismo e não ter isso em conta. Ou seja, enquanto a Europa e os Estados Unidos, né, mas se pegar o caso da Europa, estava sedimentando as suas economias nacionais, os seus parques industriais, construindo as suas ideias acerca do que é modernidade, do que é nação, do que é civilização, essa Europa, né, esses Estados Unidos, também é importante dizer, se construíam como modernos em detrimento dos mundos coloniais, em detrimento da exploração e da expropriação dos mundos coloniais. Então, olhar o capitalismo e as relações de poder, dominação que constituem também esse mundo do capital, sem perceber a importância que o colonialismo teve, né, é um erro fundamental. Na minha leitura é um erro fundamental. Vale a pena a gente explorar isso. Por exemplo, tem o Stuart Hall, que é um autor que a gente vai trabalhar na nossa disciplina mais à frente. Ele tem um texto chamado Teoria da Articulação e Sociedades Racialmente Estruturadas em Dominância. É um texto que está em inglês, é um texto muito interessante, mas eu não posso, em razão de nós estarmos uma turma de graduação, vocês estão começando, e também porque o inglês ele ainda é um obstáculo a nós e tudo mais, a boa parte da gente, certamente alguém de vocês aí lê, mas se for passar a ler em inglês no final do mestrado. E nesse texto, o Stuart Hall ele tem uma análise interessante, né? Ele vai olhar para a economia sul-africana e vai falar assim, olha, diferente da proposição clássica, da teoria sociológica clássica e da teoria da economia política clássica, o capitalismo na África do Sul, e a gente poderia estender essa análise, estou reproduzindo o que o Stuart Hall está falando, né? A parte significativa da América Latina e a todo o Caribe, o capitalismo nessas regiões ele não se desenvolveu a partir da inscrição do trabalhador no mercado de trabalho a partir do trabalho livre, ou seja, um dos pressupostos da análise marxista, ou da análise marxiana do desenvolvimento e constituição da economia capitalista é justamente a venda da força de trabalho. A força de trabalho é transformada em mercadoria, né, pela alienação provocada pela propriedade privada dos meios de produção, e isto posto, o trabalhador vai vender o seu trabalho, a sua força de trabalho, né, no mercado. Então, um dos fundamentos para o desenvolvimento do capitalismo, segundo a tradição marxiana, é justamente o trabalho livre e assalariado. Entretanto, quando a gente olha para a América Latina, para a África e para o Caribe, o que o Stuart Hall fala? Ou seja, em particular, na África do Sul, ele vai dizer que o capitalismo na África do Sul ele se instituiu pela expropriação e exploração da mão de obra dos povos de origem banto, né, que é a denominação étnica de uma parte significativa do continente africano. Então, pela expropriação e exploração dos povos banto a partir do regime da escravidão, né? Então, veja, isso muda, segundo o Stuart Hall, os pressupostos
os pressupostos que organizaram e que organizam ainda hoje as análises do desenvolvimento das economias capitalistas. E aí aí o Stuart Hall também, esse é um dado muito importante, né? Durante o regime vitoriano, né, o momento em que a Inglaterra era um império onde o sol nunca dormia, 80% do mundo foi colonizado. Então vejam a importância que o capitalismo tem, a importância que o colonialismo tem no desenvolvimento do capitalismo, né, na constituição do próprio capitalismo. Então o Stuart vai falar o seguinte, olha, nesse contexto, então, há uma articulação, ou seja, que é essa ideia da teoria da articulação, ou seja, de que há, então, a possibilidade de dois modos de produção conviverem dentro de um mesmo Estado Nacional, porque a unidade de medida aqui é o Estado Nacional, e não só esses dois modos de produção, né, eles convivem, né, eles se articulam dentro de um mesmo contexto, como essa articulação ela é colocada no regime que ele vai chamar de dominância. Por que ele vai chamar de dominância? Porque ele vai dizer que a categoria raça, e aqui raça do ponto de vista biológico não existe, né? O que existe é o racismo. Então, veja, dentro desses contextos, a categoria raça ela vai ser importante para hierarquizar as sociedades, ou seja, não é só classe que vai estratificar as relações de produção e ocupação e, portanto, as relações políticas e culturais dentro de uma sociedade nacional, mas a categoria raça também. Um exemplo interessante daqui do Brasil. Bom, falamos um pouco da África do Sul. No Brasil, década de 1950, 1960, a Constituição da região metropolitana de São Paulo, especialmente com a vinda do capital estrangeiro internacional a partir de investimentos diretos que foram importantes para a sedimentação das indústrias automobilísticas do ABC paulista. Ou seja, quando a gente olha para a literatura sobre a formação econômica brasileira, essa década de 50, 60 e 70, que é justamente esse momento da Constituição, o título do... eu vou pegar, tá, Sérgio? Só um instantinho. Mas deixa eu terminar o pensamento aqui. Então, quando a gente olha para a literatura da formação econômica brasileira, e eu não... então, Caio Prado Júnior, né, Florestan Fernandes, enfim... agora você pode também olhar para essa ícone pop, que eu tenho visto várias palestras dela no YouTube, né? Que é a Maria da Conceição, uma professora de economia política, aposentada da Unicamp, né? Maria da Conceição Tavares, Maria da Conceição Tavares virou um ícone aí pop da esquerda. As aulas dela são muito boas, assim, ela é muito, enfim, ela é muito intempestiva, ela é muito espirituosa na maneira como ela dá aula. Mas voltando no caso do Brasil, voltando no caso do Brasil, quando essa modernidade estava sendo construída, que essas empresas automobilísticas, então, a ponta de lança do processo de modernização do parque industrial do Brasil, estavam se sedimentando, né, no Brasil, existia, por exemplo, na porta da Volkswagen, na porta da Scania, na porta da Fiat, né, chamadas para funcionários, né? Precisa de... não conheço as funções, mas sei lá, precisa-se de torneiro mecânico, né, para fazer peça e tudo mais. Aí dizia-se o seguinte, né, isso explicitamente, tá? De que precisava-se desses funcionários, mas esses funcionários não poderiam ser pretos ou negros, né? Cada um vai utilizar uma terminologia contemporaneamente. Eu sou a favor do termo negro. Ou seja, quando a gente olha a constituição da classe trabalhadora no Brasil, e aí o processo de sindicalização que vai dar origem
a estética política hegemônica, a partir da qual a classe trabalhadora deve se mobilizar, a estética política hegemônica, a partir da qual a classe trabalhadora deve produzir solidariedades políticas, né? Quando a gente olha o desenvolvimento dessa classe trabalhadora, é evidente que há uma distinção entre trabalhadores brancos e negros. E com isso que eu quero... por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu estou chamando a atenção para isso para mostrar como que classe é uma categoria fundamental para o entendimento do desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, que sem o proletariado, o capitalismo ele não se sustenta, né? O capitalismo é um sistema que a sua pedra fundamental é a exploração do trabalho, ou seja, a riqueza que encontra no trabalho, seja aquele mais prosaico, né? Agora, não quero fazer um juízo de valor, né? Mas seja o trabalho mais manual possível até o trabalho mais intelectual possível, o capitalismo ele se move pela exploração do trabalho. E ainda assim, dentro desse processo de exploração, há essa distinção entre os trabalhadores e por aí a gente segue. E tudo isso para dialogar com, acho que a pergunta foi muito boa, ou seja, há, de fato, um ponto de vista mais geral de desenvolvimento da técnica a fim de superar a presença da mão de obra, né? Porque você não precisa pagar salário para robô, né? Embora há propostas de taxarem robôs já. De fato, há, né, um movimento mais geral do desenvolvimento do capitalismo no sentido de aprimoramento da técnica, de automação da produção, agora com a 5G, então, né, o machine learning, enfim. De fato. Mas quando a gente olha para o contexto mais geral do desenvolvimento do capitalismo, é importante sinalizar isso também como um aspecto fundamental. Agora, o texto do Stuart Hall. Deixa eu pegar aqui. Arte. E aqui. Eu tenho o texto, mas eu acho que eu não consigo colocar no chat. Deixa eu ver se eu consigo. O nome do texto é Raça, Articulação e Sociedades Estruturadas em Dominância. Aí, está numa coletânea da Unesco, chamada Teoria Sociológica, Raça e Colonialismo. Muito interessante. Beleza? Aqui está o texto. Quem lê em inglês, realmente é um texto muito, muito interessante. Eu poderia indicar outros, né, de outros intelectuais negros que também vão fazer esse tipo de observação, mas aí a gente pode conversar uma outra hora à parte. Bom, e aí a partir da década de 1970 nós temos o que a literatura vai chamar de crise estrutural do capitalismo, né? Aqui eu trago alguns aspectos que vão ser importantes para essa crise estrutural do capitalismo e, vamos dizer assim, o que nasce dessa crise. Ou seja, o capitalismo sempre está em crise. É da natureza do capital sempre está em crise. Segundo essa tradição do Ricardo Antunes e do Richard Félix, ou seja, o capitalismo ele sempre está em crise. O capitalismo, a contradição, ela é constitutiva do capitalismo. Mas, embora sempre em crise, né, o capitalismo sempre tem a capacidade de se reinventar. O capitalismo ele sempre tem essa capacidade, essa capacidade, essa potência de ocupar outros lugares, outros espaços, de transformar em mercadoria aquilo que aparentemente é tomado como um aspecto quase natural da vida. Mas, falando da crise estrutural do capitalismo nos anos 70, a primeira foi a crise do petróleo, o choque do petróleo de 73. Esse choque do petróleo foi causado
pelo primeiro episódio na história do mundo moderno, estou pegando aqui século XIX, século XX, que o petróleo ele é usado como arma de guerra. Os países produtores de petróleo, né, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, constituída sobretudo de países do Oriente Médio, em protesto do avanço, em protesto primeiro pela instituição do Estado de Israel e pela derrota que esses países sofreram com o apoio dos Estados Unidos para Israel, né, a um momento naquela a chamada Guerra dos 7 Anos, né, em que Israel vai estender seus domínios até o Egito. Então, os países árabes se viram então acuados e, como arma de guerra, eles sobem o preço do barril do petróleo, ou seja, agora eu não tenho exatamente os dados do valor do barril do petróleo, mas é como se o barril do petróleo custasse 12 ou 15 dólares e de um dia para o outro o barril passa a custar 40, 50 dólares, preço que hoje é um preço diminuto para o preço do barril do petróleo atualmente, né? A natureza da produção mudou, enfim, as relações mudaram, mas causa um choque, e os Estados Unidos passam por uma profunda crise, tanto que isso muda, isso passa a ser um aspecto importante do horizonte da política externa americana, ou seja, a soberania do petróleo. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em razão do que aconteceu nesse momento, eles são soberanos, né? Eles têm plena autonomia petroquímica, enfim, têm uma produção suficiente para o seu mercado externo. Hoje já exportam muita coisa, mas antes de exportar muita coisa, há nos Estados Unidos reservas e reservas infinitas não, mas reservas enormes de petróleo, justamente para garantir a soberania nacional nesse sentido. Depois, um outro aspecto que foi importante para a crise estrutural do capitalismo foi as greves dos anos 60. Essas greves elas foram, evidentemente, greves sindicais, mas os anos 60 foram um momento de profundas transformações de ordem moral e cultural, e nesse sentido política e econômica, para os países centrais do capitalismo. Estou pensando aqui em particular Estados Unidos e Europa Ocidental, ou seja, não só aquelas antigas demandas, vamos dizer assim, clássicas, como melhores condições de trabalho, como jornadas de trabalho menores, maiores direitos, assistência social, né? Todo aquele conjunto de elementos que caracterizavam o estado de bem-estar social, que ganha forma a partir de meados dos anos 50 nos Estados Unidos e na Europa, mas como também outras demandas de outros grupos passam, então, a ganhar saliência e se tornar visíveis no contexto dessas sociedades nacionais mais centrais ao capitalismo. Posso falar no caso americano, que não vou dizer que conheço mais, mas em razão de estudar os temas que estudo. Então, nós temos o que foi chamado de segunda onda do feminismo, né? Ou seja, o momento em que as mulheres, então, saem para o mercado de trabalho e se veem, então, discriminadas profundamente com jornadas duplas ou triplas, um aspecto que continua ainda hoje sendo uma característica mais marcante da exploração sexual do trabalho. Mas essas mulheres saem às ruas, e aqui vale dizer que são as mulheres brancas de classe média que saem às ruas para reivindicar melhores salários e igualdade de gênero, porque enquanto as mulheres brancas saíam às ruas para reivindicar igualdade de gênero, né, e melhores salários, elas mantinham em casa as mulheres negras cuidando dos seus filhos. Tudo isso para tentar um pouco descentrar as narrativas, né? Mas ainda assim é inegável que a segunda onda do feminismo foi importante. Essa segunda onda foi acompanhada também de uma revolução sexual que mudou, né, a perspectiva de carreira para as mulheres, ou seja, a maternidade ela continua sendo uma obrigação normativa
poderíamos dizer assim, no sentido mais crítico. E por que eu estou dizendo isso? Porque as mulheres querem serem mães, né? Muitas delas continuam tendo essa vontade, mas as feministas começam, então, a politizar o corpo, né? Politizar o modo como o corpo delas é produzido, muitas vezes, né? Ou na maioria das vezes, como objeto de consumo ou como objeto de desejo. E a maternidade começa-se a se denunciar o modo como a maternidade era articulada em meio às relações de gênero como um instrumento de disciplina, né, como um instrumento normativo da construção da própria ideia de feminilidade, por exemplo. Então, as greves dos anos 60. Tá? E, por outro lado, há, por fim, a superprodução. E aqui essa superprodução ela tem duas características. A primeira é que ela é uma superprodução desmedida, como toda crise de superprodução, né? Os capitalistas é muito interessante, né? Porque em 1929, crash da bolsa, 1930, a grande recessão dos Estados Unidos, crise de produção, né? O mercado se autorregula, o mercado se autogestiona, a lei da oferta e procura, nesse sentido, tal. Capitalistas caem numa crise de superprodução, 1930, recessão. 1970 também, né? É uma crise de superprodução, mas também uma crise que vai ser importante para, como eu disse, para a emergência da sociedade de consumo da década de 50, da década de 60, 70, e a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, ou seja, havia uma produção em grande escala, mas havia-se também uma indiferenciação, ou seja, não havia, as empresas não tinham um portfólio de diferentes produtos, né? Era sempre aqueles produtos massificados, então aquela máxima do Ford, então, como a principal máxima do sistema produtivo, ou seja, uma produção em escala, massiva, né? E escala indiferenciada. Então, isso também causou uma espécie de crise, porque houve uma crise de consumo, ou seja, as pessoas não consumiam, não se sentiam interessadas em consumir. Todos esses aspectos deram a origem àquilo que a literatura vai chamar de crise estrutural do capitalismo, e como resultado dessa crise estrutural do capitalismo dos anos 70, nós temos a emergência e a popularização do toyotismo e da sociedade de consumo, e o que a literatura, como vocês deram uma bisbilhotada aí no texto, vai chamar de capitalismo flexível. Né? Esse capitalismo que vai ter algumas características muito diferentes do capitalismo do capitalismo que era feito até então. Então, né, o Taiyoshi Ono, que foi o cara que, vamos dizer assim, criou o toyotismo, né, ou um empresário, um empresário o capitalista japonês que vai sistematizar, e por isso que o próprio sistema vai ser chamado de toyotismo, e ele estabelece, assim como Ford, assim como o Taylor, alguns princípios importantes para perseguir esse modo de produção industrial. Mas antes de falar sobre isso, é curioso, assim, curioso, assim, o Japão me chama muita atenção, porque para quem nasceu no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é o meu caso, eu sou de 87, e para aqueles que nasceram no meados dos anos 90, início dos anos 2000, que é o caso da maioria de vocês, a cultura japonesa, ela e eu estou pensando aqui, a cultura japonesa, pela presença dos animes, né, é algo muito presente na nossa formação, vamos dizer assim, cultural. Ou seja, a geração antes da minha não viu anime, e a minha geração e a geração de vocês viram anime.
E eu estou chamando a atenção para isso, né, porque há um debate muito interessante quando a gente observa os animes. Isso é o que na teoria literária, mas quando a gente está lá aprendendo a fazer redação para o Enem, é o que se chama de intertextualidade, ou seja, são temas coextensivos que atravessam uma dada produção literária, artística e por aí vai. E eu quero chamar a atenção para essa dimensão entre tradição e modernidade, né? Como que os japoneses eles estão sempre à procura, eles estão sempre equacionando essas dimensões tradição e modernidade. Isso faz parte da identidade nacional japonesa. E eu estou chamando a atenção para isso por quê? Porque as empresas que vão ser as protagonistas no processo de grande desenvolvimento da economia japonesa, que se desdobra a partir do fim da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, né, em que os Estados Unidos, então, uma vez mais, vão financiar a recuperação daqueles mais afetados pela guerra. Então, vamos lá. Empresas como Suzuki, Kawasaki, Yamaha, a Toyota japonesa. Agora, a Toyota japonesa, gente? Sim, sim. A Toyota. Então, vejam, pegando essas quatro grandes marcas. Essas quatro grandes marcas são nomes de famílias que, com a abertura da economia, né, com a abertura da economia japonesa no início do século XX, que foi chamado, no final do século XIX, início do século XX, que foi chamado de Revolução Meiji, que deu fim ao shogunato, né, restabeleceu os poderes do imperador, dando fim ao shogunato. E, nesse sentido, novamente, essa relação entre tradição e modernidade é interessante, né, porque dá fim ao shogunato, que era uma espécie de regime feudal japonês, embora a gente não pode falar de feudalismo, mas era um tipo de regime, então, feudal, com poder descentralizado, na mão dos grandes shoguns, que eram os grandes senhores da guerra, com o imperador em segundo plano. Há uma revolução de abertura, né, a chamada Revolução Meiji, em que se restitui, né, o imperador como figura central e, ao mesmo tempo, abre-se a economia japonesa e abre a sociedade japonesa para que nós vamos chamar de modernidade, assim, né? E essas famílias, Toyota, Suzuki, Yamaha e Kawasaki, são famílias oriundas de shogunatos, né, de grandes senhores da guerra, de grandes senhores feudais, que, mesmo no processo de abertura e destituição do privilégio político que essas famílias, que esses shoguns tinham, essas famílias vão ser as grandes responsáveis pelo processo de modernização do Japão. Então, muito interessante isso. Diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil, que os Cavalcante, os Albuquerque, que, enfim, os diversos quatrocentões das grandes oligarquias. Só um instantinho, gente. Pronto, gente, voltei. É minha filha. Que diferente dos quatrocentões brasileiros, né? Das grandes elites, das elites brasileiras, oriundas das oligarquias cafeeiras e das oligarquias da cana-de-açúcar, enfim, que não foram exitosas em modernizar a sociedade brasileira, embora esse termo modernização seja muito controverso, vamos colocar assim, né? O Japão, então, e essas famílias tomaram um caminho diferente, né? Características do toyotismo: transnacionalização do capital, ou seja, não é só a transnacionalização
de capital, mas também a transnacionalização da produção. Uma das grandes características que o toyotismo implementou e que as grandes empresas, por exemplo, como a Boeing, mobilizam de maneira tão exitosa é a produção transnacionalizada, ou seja, as peças, os implementos, o conjunto, enfim, de software, de hardware, por exemplo, necessário, né, a construção de um Boeing 747, e a fábrica da Boeing até hoje é a maior fábrica, né, onde é o maior galpão industrial do mundo, vem de mais de 120 países. Né? Para quem está aí no nosso material de apoio, no nosso material de apoio para as aulas assíncronas, 2 filmes. Um chamado Indústria Americana, que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2019, e um outro é um documentário do professor Milton Santos, que é se não o maior geógrafo, um dos maiores geógrafos do Brasil, né, junto com o Jurandir Rossi, e que chama-se Por uma Outra Globalização. E há um momento interessante, né, em que o documentário vai a partir das ideias do Milton Santos abordar essa produção que é transnacionalizada. Então, a Boeing, ela tem o maior parque industrial do mundo, né, o maior prédio industrial do mundo. Para construir um Boeing, ela utiliza mais de 4.000 peças de mais de 120 países. E o Brasil manda, por exemplo, uma parte do leme da cauda, e o Japão manda os banheiros, e a França manda alguns aspectos do software de navegação. Enfim, só para citar, mostrar como que essa produção ela é transnacional. E em outro momento importante do documentário, né, quando ele vai mostrar que essa produção ela é transnacionalizada, mostra, por exemplo, o quanto os trabalhadores, por exemplo, de Singapura, Taiwan, enfim, Taiwan nem tanto, né, porque Taiwan enfim, a China quer dominar, mas é como que os países da Indonésia, os trabalhadores da Indonésia são super explorados. Então, há um momento interessante do documentário, poderia até separar aqui para vocês, mas eu não vou achar agora certinho, mas mostra lá o seguinte: uma camisa, por exemplo, uma calça da Levi's, ou Levi, né, como os americanos dizem. Uma calça da Levi's que custa, sei lá, $30 como é que é? Não é outfit. Aqueles lugares que vendem roupa por um preço barato. Esqueci, enfim, em uma loja americana custa $30, custa cerca de 30 centavos de dólares para ser feito. Então, esse é a razão dessa dimensão, a razão importante, né, do processo de transnacionalização. Depois, nós temos o trabalho just in time, ou seja, esse just in time de tempo justo, ou seja, uma outra transformação estrutural que o toyotismo estabelece em relação ao Fordismo é a ideia de estoque, né? A ideia de estoque era uma ideia central ao modelo de produção fordista, e no modelo de produção toyotista, a ideia é que você produza sem estoque. Por isso que essa coisa de tempo justo, ou seja, a produção sem estoque, ela favorece justamente o aumento da lucratividade. Um exemplo importante, me parece que nós tivemos recentemente, é uma constatação de que, por exemplo, atualmente, os mercados, eu digo mercados, eu estou falando de supermercados, eles têm por um momento de crise de abastecimento, por exemplo, que me parece que um horizonte muito próximo para a gente aqui no Brasil, em razão da política de preços da Petrobras e da política de distribuição, enfim, essa queda de braço que quem paga somos nós,
em todos os sentidos, é de que, por exemplo, um estoque de um mercado ele é feito para 4 dias. Ou seja, 4 dias, em 4 dias um mercado ele ficaria desabastecido. Um supermercado, seja ele o mercado mais, sei lá, um hipermercado, esses grandes atacadistas que a gente hoje frequenta, até um mercado, desses mercados menores, o seu estoque ele é sempre um estoque para no máximo 4 dias. Então isso mostra, né, o quanto essa ideia de produção just in time, essa ideia de lucratividade sem estoque é um aspecto importante, né? E por fim, nós temos, e aí a gente volta novamente à observação do Ruelson, né, a exigência de trabalhadores altamente qualificados e polivalentes. Aqui há uma contradição, não é uma contradição, mas é um paradoxo, como que o capitalismo ele tenta superar suas contradições e ter êxito a fim de aumentar a lucratividade, é justamente que há primeiro, de um lado, a importância, né, de trabalhadores altamente qualificados e talvez a economia japonesa, mas nós poderíamos estender isso também para a economia americana ou a economia canadense. São economias em que os trabalhadores nacionais, né, de que os nativos são trabalhadores extremamente qualificados, são trabalhadores que vão desempenhar tarefas que exigem esse tipo de qualificação, tanto do ponto de vista da gestão, mas do ponto de vista da própria produção, né? E exige também que esse trabalhador seja polivalente, ou seja, que ele seja capaz de resolver problemas. Então, isso tudo vai enxugando um dos grandes custos da produção capitalista, que é o próprio trabalhador, né? O trabalhador, ele, como o Elson disse, essa frase ficou na minha cabeça, né? O trabalhador, ele também é um insumo, né? Ele também é um implemento à produção. Então, ele deve ser tratado também nesses termos. Se você é um capitalista sério, você deve tratá-lo desse modo. Isso de um lado. Do outro, essas mesmas economias precisam de trabalhadores não qualificados para justamente realizar aqueles serviços, enfim, que o nativo, que o trabalhador japonês, que o trabalhador americano vê como um trabalho menor, né? vê como um trabalho um trabalho que para ele não é digno da sua atenção, talvez, ou do seu esforço. Então, curiosamente, pensando aqui o caso do Japão, que é um país muito racista, né? Não é pouco racista, não. O Japão é um país muito racista, que estabelece políticas rígidas de imigração dos filhos, né? Dos seus descendentes que estão longe, que não nasceram no Japão. Ainda assim, hoje tem que estabelecer políticas de imigração para conseguir sustentar o seu parque industrial. Do contrário, né, ainda das poucas indústrias de produção de bens de consumo que continuam lá, não teriam condições de se sustentar, né? Então, isso dá origem à reorganização das formas de dominação societal mobilizadas pelo capitalismo. E aí a gente vai depois falar do Ricardo Antunes sobre isso. Já são 29 e 10, 8 e 10. E aí, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. Alguma pergunta? Tudo bem aí? Tá. Então vamos lá, vamos continuar. Então,
Taylorismo, Fordismo versus Toyotismo, né? Então, o Ricardo Antunes ele vai sugerir uma terceira via de interpretação que reconhece as transformações e, ao mesmo tempo, finaliza para as profundas continuidades no sistema produtivo. Então, segundo Ricardo Antunes, não há necessariamente uma superação de um sistema de produção industrial por outro, mas, no final das contas, o que há são profundas continuidades entre Taylorismo e Fordismo, ou seja, aquilo que é exitoso, aquilo que é eficiente, aquilo que é fundamental à produção permanece, e aquilo que é entendido como um obstáculo, como um utensílio, né, aquilo realmente vai ser colocado para fora do sistema, né? Então, e no final das contas, né, ele vai falar então daquilo que nós estamos de algum modo já finalizando desde o início da aula, que é justamente a ideia de uma divisão global do trabalho, de que há, de fato, países centrais ao capitalismo, países mais periféricos ao sistema capitalista, né? Entretanto, há uma correlação profunda entre metrópole e colônia, entre países centrais do capitalismo ou países periféricos, ou, né, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Cada uma dessas oposições binárias é característica de um dado contexto histórico e codificam essa correlação entre essas duas esferas da produção ao longo do tempo, mas que, de fato, reconhecem, nesse sentido, a presença, né, dessa ideia de uma divisão global do trabalho. Então, o Ricardo Antunes vai falar de divisão de mercados, né, que é justamente no sentido de que há países centrais e países periféricos, desenvolvidos, enfim, e em cada contexto, determinados produtos e mercadorias são mais consumidos em detrimento de outros, então há essa divisão do mercado, e é claro que essa divisão do mercado é uma divisão profundamente hierárquica. Quero nos chamar também a atenção para a ideia do desemprego, ou seja, se no início do século XX o desemprego era um desemprego de ordem nacional, né? Era um desemprego da ordem das relações de produção interna a um determinado estado, justamente porque o capital era um capital nacional também, ou pelo menos nacionalizado. A partir da década de 70, nós temos um processo de transnacionalização do capital, que depois, na década de 90, dá origem a esse nome, né, desse termo tão controverso chamado de globalização, que hoje não está tão em evidência, ou pelo menos perdeu a sua popularidade. E o desemprego ele vai ser um desemprego, como diria a literatura, né, um desemprego estrutural. É um desemprego que é resultado das dinâmicas globais e estruturais do capitalismo. Exemplo, a mudança da fábrica da Ford do interior da Bahia. Foi uma notícia que recentemente foi em meados desse ano, né? Que a fábrica da Ford saiu de uma cidade do interior da Bahia e se transferiu para a Argentina, né? Então, agora quando você fala assim, hoje eu tenho um carro importado, que carro você tem? Eu tenho um Ford Ka, né? É um carro importado, vindo da Argentina, que seja. Mas é nesse sentido, ou seja, de que a produção do desemprego, ela não é uma produção necessariamente local, mas ela é uma produção estrutural. Claro, isso quando nós estamos trabalhando em escala nacional, ou seja, quando nós observamos, por exemplo, o desempenho da economia brasileira ao longo da primeira década dos anos 2000 e até meados dessa segunda década, né, até meados de 2015, nós observamos que a política econômica ela foi exitosa em sustentar e manter, né, um pesado fluxo de investimentos na economia brasileira. As razões são muitas, mas claro que não é só apenas elogiar, né?
o custo dessa presença desse investimento, desse volume, dessa massa de investimentos na economia brasileira, deu-se também pela alta taxa de juros no Brasil, ou seja, existia um produto financeiro, né, que era o... Nossa, gente, tem dia que, caraca, eu esqueço o nome das coisas, que é o Tesouro Direto, que está intimamente vinculado à taxa de juros geral, né, o chamada Selic, e no Brasil era de cerca de 12%, já chegou a 15%, então rendia-se muita grana, com pouco dinheiro, né, investindo no Tesouro Direto, que é um tipo de investimento que você não pode mexer, né, você põe lá, e você põe lá por um tempo determinado, mas ainda assim você tinha ali um investimento extremamente seguro. Tá? Mas isso era um contexto específico, o que traz para a gente a percepção dessa ideia do capital volátil, ou seja, o mercado financeiro transnacional ele é um mercado extremamente dinâmico e, claro, quando nós estamos tratando de produtos financeiros, essa velocidade ela é muito maior. Né? Podemos falar de mercados de ações, então, vamos dizer assim, mercados que são muito dinâmicos, mas que não chega nem perto do mercado de opções, né? Que é um mercado em que a especulação ela é realmente o que organiza as tomadas de decisão, os processos de precificação e por aí vai. Depois, fechamento de unidades nacionais. Então, peguei aqui o caso, né, da Ford, e aí eu conheço um pouquinho, né, estamos familiarizados com as notícias do nosso contexto, né? O que nós observamos nos últimos 10 anos, ou pelo menos desde 2013, né, é um profundo processo de desindustrialização do parque produtivo brasileiro, ou seja, é sintomático, não sei se a palavra é perigoso do ponto de vista da soberania, do ponto de vista da nossa saúde econômica, esse processo de desindustrialização. Né? Embora a gente, não sei, a gente não, né? Ou seja, embora o mercado mobilize o discurso da desregulamentação, ou seja, o discurso neoliberal marcado pelo elogio aos processos de privatização, né? E o elogio aos processos de empreendedorismo, é claro que há uma escala aí, né? Uma coisa é o cara que empreende na sua cidade e outra coisa é o Flávio Augusto, por exemplo, que era dono da WhatsApp, vendeu a WhatsApp por 2 bilhões de dólares, construiu um time chamado Orlando City, na cidade de Orlando, evidentemente, aumentou a sua fortuna em mais de 2 bilhões de dólares e agora volta para o Brasil para investir no mercado de educação. Então, assim, uma coisa é o Flávio Augusto, né? Outra coisa são os empreendedores aqui do chão de fábrica, né? Os empreendedores da vida cotidiana. Mas tudo isso para dizer que o processo de industrialização de um país, embora o discurso neoliberal elogie esse processo de privatização transnacionalizado, o desenvolvimento econômico, o processo de industrialização de uma determinada nação, e eu estou falando isso porque eu acredito que é importante, pelo menos, né? Essa é a maneira como eu penso, né? É importante que o Brasil tenha um projeto de desenvolvimento nacional. Todo projeto de desenvolvimento, né, de industrialização, ele é profundamente financiado pelo capital nacional, ou seja, quem desenvolveu, quem industrializou o Japão? A Yamaha, a Toyota, a Mitsubishi, a Kawasaki. O que eu quero dizer?
que as condições de financiamento, né, para a implementação da produção são profundamente nacionais. E o processo de desindustrialização do nosso parque produtivo é sintomático do nosso contexto, é sintomático da maneira como a política econômica tem sido pensada. E na minha leitura a gente vai ficar novamente refém, né, para repetir aí a leitura histórica, né, de oferecer produtos primários, né, de oferecer matéria-prima. E com isso eu não quero desqualificar o agro, né? O agro é pop, né? Vamos colocar assim. Não quero desqualificar o agro, ele tem sustentado a nossa balança comercial em tempos de crise, mas é isso, né? Venda de matéria-prima, venda de commodities que estão intimamente associadas ao fluxo dos câmbios financeiros, e aí a gente está amargando o preço da gasolina a R$7 a 8 já em alguns lugares, né, com esse aumento com esse aumento de ontem. Outros aumentos irão por aí. Eu não sei como a população ainda no começo. Para além desses juízos, o fechamento das unidades nacionais é um problema, né? E por outro lado, há uma reorganização financeira e tecnológica. Ou seja, hoje, quando a gente olha novamente para os países centrais do capitalismo, estou pensando Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, ou seja, todos esses países são protagonistas em produção de tecnologia e são protagonistas na produção de produtos financeiros, que no caso do Brasil é algo também... Nossa, eu não sei se eu estou pessimista hoje, né? No caso do Brasil também é algo muito incipiente, né? Primeiro porque nós temos estou pensando aqui, né? Primeiro porque nós temos um alto índice de trabalho informal, né? Fomentada pela narrativa do empreendedorismo, que de fato a minha leitura deve ser incentivado, né? Mas é inegável também que a narrativa do empreendedorismo é um modo também de você jogar uma cortina de fumaça, primeiro, para o processo de desindustrialização do nosso parque nacional e, nesse sentido, para a perda e para a queda cada vez mais acentuada do trabalho formal, né? Uma perda cada vez maior desse trabalho formal, fundamental, por exemplo, né, a você conseguir determinados produtos financeiros. Ou seja, o crédito no Brasil ele é um crédito muito limitado, muito limitado e muito desigual, né? É curioso, né, é curioso que isso é uma coisa que me deixa muito nervoso, assim, é algo que sempre que eu leio eu fico muito nervoso, que nervoso, descontente, não sei qual que é a palavra, desesperançoso, né? De que no afã de fomentar o processo de privatização daquilo que o Brasil pode oferecer, das indústrias, enfim, dos serviços, nós temos um banco chamado BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Esse banco, foi um banco criado para fomentar o processo de desenvolvimento econômico brasileiro e, sobretudo, fomentar crédito para que os brasileiros pudessem, de fato, empreender nesse sentido, oferece, de fato, linhas de crédito para grandes empresas transnacionais conseguirem concessões, conseguirem explorar determinados bens naturais que o Brasil tem. Ou seja, nós pagamos o próprio processo de privatização, ou seja, a coisa se perde no caminho, né? Eu não sou necessariamente contra esse processo de privatização. Alguns serviços me parece que, quando privados, de fato funcionam, mas é inegável também o quanto que a privatização tem sido articulada para expropriar o Brasil
seus bens, de seus serviços, de seus recursos, enfim. Esse processo vai dar origem ao que o Ricardo Antunes vai chamar, o Ricardo Antunes, mas esse é um debate da própria literatura, do chamado capitalismo flexível, né? Desse capitalismo, então, que vai se apoiar nesses diversos sistemas de produção e de um conjunto de novos princípios marcados, então, pela divisão dos mercados, pelo desemprego estrutural, pelo capital volátil, pelo fechamento, enfim, todos esses aspectos que nós pontuamos, que vai dar origem a esse capitalismo chamado flexível ou o nosso capitalismo contemporâneo. Tá? Eu vou parar por aqui, que já deu a nossa hora, e aí semana que vem a gente volta. Mas antes, alguém quer fazer um comentário, perguntar alguma coisa? Vamos lá? Ah, tá. Acho que tudo ficou muito claro, professor. Legal. Legal. Assim, ó, Eduardo, se você vir aqui, ó, aí hoje é a aula 4 e 5, tá? Eu vou interromper aqui, interromper a gravação, interromper a apresentação e vou vir aqui com vocês. Eu trabalhei com isso ontem. Vocês estão vendo aí, né, a minha janela do Teams, a turma de vocês, então a aula 4 e 5, né? Você vem aqui arquivos. Ó, o slide da aula de hoje, o texto do Ricardo Antunes e o texto do Sennett. Beleza? Se vocês vierem aqui, ó, aula 6, arquivos. A questão do desenvolvimento e o texto do Quijano. Aula 7, arquivos. Né? Os textos do Davidson e os textos do Fanon. Então, estão todos aqui. Você vai na ficha 2, dá uma bisbilhotada lá para ver qual que é o texto obrigatório, né? E aqui você vai na aula e você encontra todos os textos aqui. De todo modo, semana que vem nós permanecemos na aula 4 e 5. Vamos falar do debate proposto pelo Richard Sennett. Tá bom? Beleza, Eduardo. É isso, gente. Obrigado, Wilson. Valeu pela pergunta. Eu gostaria que a gente tivesse, acho que em sala é outra coisa, né? Mas vamos continuando por aqui. As nossas aulas ao vivo aí, acho que são uma coisinha boa, manter essas aulas ao vivo. E aí eu espero, semana que vem, já ter terminado de corrigir todos os trabalhos. Beleza, gente? Tudo bem? Professor? Pois não, Murilo? Você tinha falado para entrar na ficha 2 para olhar sobre o fichamento 2, mas eu não entendi muito bem a respeito do que é um fichamento. É de algum texto? Ah, tá. Então, gente, só para dizer, o Murilo está chegando, gente fina, chegando aí de segunda chamada. Então, funciona o seguinte, Murilo. Aqui, ó, ficha 2. Tá? Nós temos 3 avaliações. 2 são fichamentos fichamentos em grupo e uma última atividade que é individual. A ideia do fichamento é um fichamento de conteúdo, né? Uma espécie de resumo, uma espécie de síntese que você vai fazer em cima do quê? Em cima dos textos de cada unidade. Então, veja, aqui é a ficha 2, né? Então, hoje nós estamos trabalhando com o texto do Ricardo Antunes. Eu sei que hoje já não é dia 26/10, hoje já é dia 9, né? Mas a gente vai ajustando. Como funciona? Depois, para discutir o fichamento da unidade 1, a gente conversa por e-mail. Mas, já aproveitando, né? Funciona o seguinte. Você vai ter que escolher, né, entre os textos do módulo 2, pode ser tanto, né, os textos obrigatórios quanto os textos de apoio. É apenas um texto, tá? E você vai fazer esse fichamento, que é esse resumo de conteúdo, essa síntese. Então, vamos lá. Por exemplo, vou trabalhar com o texto do Davidson, né?
Então, tá aqui, ó. Aqui estão todos os textos, né? Então, aqui, ó. Vou trabalhar com esse texto aqui, ó. Davidson Mendes Faustino, Franz Fanon, Capitalismo, Racismo e Sociogênese do Capitalismo. Sociogênese do Colonialismo, desculpa. Você está lá na nossa aula, acho que esse aqui é a aula 7, esse texto. Você vai pegar o texto, você vai escolher um, pode ser também dos textos de apoio, enfim. E você vai me fazer um resumo, tá? Do texto de referência. Então, vamos supor. Cauê, eu vou fazer da aula 7, mas em vez de fazer do texto Franz Fanon, Capitalismo, Racismo e Sociogênese do Colonialismo, eu vou fazer sobre a propósito de Franz Fanon, Vida, Obra e Política. Tá? Então, é isso. Isso é um fichamento. Você vai escolher um dos textos, sejam dos textos obrigatórios ou da literatura complementar, é um texto apenas, e vai me fazer essa síntese, né, onde você vai apresentar, né, as principais ideias daquele texto, né, daquele autor, e o principal eu quero que vocês façam, o pessoal já fez, mas no caso como você está chegando, eu não quero que você faça, por exemplo, por tópico, que você vá citando ponto a ponto. Eu quero que você redija um texto em forma de redação. Por quê? Porque eu quero que vocês articulem as ideias, ou seja, não só saber quais são as principais ideias do autor, saber quais são as principais discussões, eu quero que vocês façam um texto corrido, né, uma espécie de redação, justamente para que vocês exercitem, né, essa linguagem argumentativa, exercitem a correlação entre conceitos e o contexto em que o autor está inserido e tal. Né? Isso é o fichamento que eu estou pedindo. Tá bom? Entendi. Muito obrigado. Beleza. Mas aí a gente continua conversando por e-mail, tá, Murilo? Tranquilo. Então, é isso, gente. Boa noite para vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, professor. Obrigado. Falou, gente.